Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, psicologia, entretenimento, música, cultura, para te trazer insights, ideias legais, bate-papos interessantes sobre coisas da vida. Aqui a gente só não fala de política, religião e futebol, tá, gente? Motivos óbvios. A gente não quer confusão, a gente só quer coisa boa por aqui. E no programa de hoje tem um assunto muito interessante. Antes de apresentar o assunto, quero que você vá lá no seu Instagram e siga Gabi Monteiro Oficial. Sou eu posto sempre várias caixinhas de perguntas nos meus stories, tem cortes do programa lá também. Você pode seguir o Acontece Lá em Casa no Instagram e a melhor parte de tudo é que você pode sugerir temas e convidados. Queria agradecer muito a todas as pessoas que têm entrado em contato comigo no Gabi Monteiro Oficial no Instagram e sugerido pessoas, ótimos profissionais. Eu chamei alguns, então muito obrigada aí a você, ouvinte, que tem contribuído com a qualidade, o alto nível dos nossos conteúdos aqui na manhã da Band News Salvador. Bom, vamos lá. Programa de hoje, a gente vai falar sobre hipnose. O cinema... os filmes, as séries deram uma romantizada e deixaram a hipnose. Tem muitos mitos, né, sobre a hipnose que a gente ouve hoje em dia e que não tem muito a ver com a realidade, graças aos filmes, às séries, né, que deram uma transformada em tudo isso. Mas a verdade é que a hipnose é uma das ferramentas da psicologia que transforma o tratamento, que tem transformado o tratamento de compulsões, de obesidade e de traumas também. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje com um especialista no assunto, que é Jorge Ney Cordeiro. Ele é psicólogo e hipnólogo. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, Jorge. É uma satisfação estar aqui, falar sobre hipnose, sobre a prática clínica utilizando hipnose. Estou aqui aberto para contribuir de forma da melhor forma possível para essa entrevista, esse programa. Sim, olha, eu estava até lembrando de uma propaganda. Vocês lembram, gente, daquela propaganda Compre Batom? Compre batom. Até a propaganda faz piada com a hipnose. O fato é que é algo muito sério que ajuda de verdade. O Jorge trabalha 28 anos, né, com hipnose. Me fala um pouquinho, vamos começar pelo começo. Como é que ela se diferencia do que é mostrado nos shows, nos filmes, nos comerciais? O que é a hipnose? Bem, então, a hipnose foi muito mostrada nos entretenimentos, em palco, etc. E isso também, de alguma forma, leva há uma sensação, né, de que é algo que não é sério, né? As pessoas ficam muitas vezes com medo, receio. Mas a diferença entre a hipnose de palco, né, que é especificamente para entretenimento, para hipnose terapêutica, é de fato o fim terapêutico, onde vai utilizar a ferramenta para promover esse contato, essa comunicação efetiva com o inconsciente, com o subconsciente, promovendo assim recursos mais amplos para poder levar a ressignificações, transformações, sem o crivo, não vamos dizer assim, da consciência, que muitas vezes dificulta, na verdade, essas transformações, porque tem algumas coisas que precisam ser superadas, que precisam, de fato, ser ressignificadas para que isso ocorra, né? Vamos levar para a prática, né? Me dá alguns exemplos na prática. Por exemplo, você atua lá no Hospital da Obesidade, trabalha com pessoas que estão obesas, né? Que estão querendo perder peso. Tem a ver com compulsão alimentar, a gente sabe que tem vários tipos de compulsão, não só alimentar. Falamos, inclusive, sobre isso no programa esse mês, já aqui no Acontece Lá em Casa. Me traz alguns exemplos na prática aí. Como assim? É que essa palavra ressignificar está muito na moda também, né? Mas existe o ressignificar verdadeiro. Me fala um pouquinho sobre isso. Me traz uns exemplos na prática aí. Sim, então, como na verdade a gente sabe que a obesidade está relacionada a muitos problemas emocionais, né, traumas e consequentemente também processos de hábitos que estão enraizados há muito tempo, é muito desafiante
promover essas mudanças de uma forma mais consciente, porque isso está muito mais a nível inconsciente. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu já tentei de tudo para perder peso. Eu falo assim, você não tentou de tudo, você tentou aquilo que de fato você se permitiu, mas tudo que você tentou foi no raso, na superfície. Por isso que normalmente há o retorno, né, os efeitos sanfona, etc. Então a hipnose, ela promove essa comunicação para promover essas transformações mais profundas. A nível de compulsões é muito interessante porque vai ajudar a pessoa a, de alguma forma, trabalhar as questões que levam ela a ter dificuldade de manter o controle, né? Ou seja, ela faz emergir recursos poderosos que permitem que a pessoa tenha mais escolha, né? Vamos dizer assim, naquilo que ela tem dificuldade realmente. Então, exemplos como traumas muito fortes que as pessoas têm desde a infância, que realmente, assim, com a hipnose, você consegue adentrar na mente dessa pessoa, claro, pela permissão dela, e fazer as mudanças necessárias. Não é mudar o que aconteceu, mas mudar o olhar de como a coisa, né, está acontecendo e continua acontecendo. Porque se trata disso, né, Jorge? A gente não consegue mudar o que aconteceu, voltar atrás e consertar. Inclusive, tem 2 filmes muito bacanas. Um é Efeito Borboleta, que o personagem principal tenta voltar para consertar certas coisas da vida e dá ruim toda hora, né? Sim. Então, assim, quando você volta para trás para tentar consertar alguma coisa, que só acontece em filme, Claro. E a gente, às vezes, perde o controle mesmo. A gente não consegue fazer a coisa acontecer em tempo real da forma como a gente planejou e quis e sonhou. Às vezes foge do nosso controle, né? Então, a hipnose, pelo que eu estou entendendo, e eu já fiz hipnose e achei muito interessante o processo, ela vai lá para ressignificar no sentido de fazer você lidar melhor com aquela coisa chata que te aconteceu. Tem um exemplo muito interessante que são aqueles veteranos de guerra, né? Que o cérebro ele não aceita a violência, né? A gente está num mundo muito violento hoje em dia, né? A gente vive numa guerra e a gente não percebe, né, Jorge? Porque é tiro, é atentado, é sair de bicicleta, ser derrubado para levar sua bicicleta. E o cérebro não tem muito manejo com essa questão de aguentar muita violência, aguentar... Me fala um pouquinho sobre isso. Sobre A gente vive num mundo de muitos estresses, né? Então, a gente muitas vezes exagera por conta de tudo isso, né? O exagero é de uma forma protetiva, né? Ou seja, o inconsciente, ele pode lhe colocar numa situação onde o estímulo, ele é de um determinado nível, só que a resposta, né, a isto é muito grande em termos de estresse, por conta justamente desta protetividade. Porém, o estresse, quando você começa a viver ele todos os dias, né? Porque ele é um dispositivo para você viver de vez em quando, de fato, em coisas extremamente perigosas, algo que você está ameaçado, né? Quando você começa a viver isso de uma forma constante, repetitiva, leva ao adoecimento, né? A hipnose também é uma ferramenta para fazer esse manejo de estresse, o manejo da ansiedade, porque o nosso corpo responde às nossas interpretações. Eu costumo dizer que a realidade ela não existe, o que existe são possibilidades. Ou seja, você está diante da mesma coisa e para a pessoa ela tem uma manifestação emocional, né, diferente. Por que é diferente se ela está diante da mesma coisa? Porque a forma como ela vê, ela interpreta, ela entende isto, é diferente. E isto vai repercutir no corpo, né? Então, por isso que a gente fala assim, que é importante trabalhar a questão dos pensamentos, porque os pensamentos têm um poder extraordinário. Porque não é o pensamento propriamente dito, mas a carga emocional que você deposita nisso. E isso vai fazer acontecer dentro de você. E aí é onde entra a hipnose. A hipnose trabalha dando força, dando uma emocionalidade, né, vamos dizer assim, ao pensamento. Por isso que a realidade, entre aspas, né, apresentada através de uma sugestão hipnótica, você passa a viver como se verdade fosse. E aí é onde entra essa ferramenta importante para justamente transformar dores, né, em possibilidade, em transformações, em oportunidade de crescimento. Né? A palavra é transformação. É muito interessante. Dizem, e agora eu não sei se é verdade ou um mito, que a hipnose ela é uma ferramenta da psicologia, mas que ela abrevia ou deixa mais rápido o processo de você superar traumas. Por exemplo, em vez de fazer 10 anos de terapia, você faz um trabalho de hipnose mais breve e que você consegue superar com mais facilidade isso, né? Aquilo que você está vivendo. Verdade ou mito? Verdade.
Então, como você estabelece uma comunicação mais efetiva com o seu subconsciente, você tem mais condições de fazer essas transformações, né? Por quê? Porque na medida que você está, de fato, tendo um contato com aquele ou aquele lugar que estão contidas todas as nossas experiências, e você pode conversar com essa experiência, apresentar, por exemplo, perspectivas diferentes, e como é um mecanismo de hipersugestionabilidade, a pessoa está aberta, né, ao processo, então essas mudanças são rápidas, né? Então, talvez por conta de uma comunicação mais, não é que digo superficial de outras técnicas, mas que estão associados ao modelo de outras técnicas, essa comunicação ela vai acontecer, ou seja, essa transformação, mas talvez não no tempo em que a hipnose, enquanto ferramenta, pode oferecer, né, de mudanças e de transformações. Mas tudo parte sempre do princípio do desejo, do querer, né? Não adianta eu aproveitar, por exemplo, uma hipnose para fazer alguma coisa que não está dentro daquilo que a pessoa traz como desejo de transformação. Então, eu não posso aproveitar, por exemplo, a hipnose, eu sei que a pessoa fuma, e aí vou aproveitar a hipnose e fazer ela parar de fumar. Mas não é a demanda dela, né? Ela tem que ter uma proposta de mudança. Ela tem que ter a proposta de mudança e de querer. Isso é fato. Muitas vezes as pessoas, quando as pessoas falam de hipnose, eu converso muito com as pessoas, né? Conversar com jornalista, gente, é um problema. Porque o jornalista, ele sempre vai acabar te entrevistando, praticamente. Então, eu pergunto muito para as pessoas o que elas acham das coisas. E, normalmente, quando eu boto esse assunto hipnose na mesa, as pessoas falam assim, ai, não, mas eu tenho medo, porque eu vou ficar desacordada. E o que aquele profissional, aquele hipnólogo vai me fazer? Ou, eu vou pagar mico. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de ficar inconsciente e sair do meu controle. Você também recebe essas demandas quando chega algum paciente para você? Sempre. Mas tem um detalhe interessante. Quando eu recebo um paciente, né, e que ele vai, na verdade, me procurar por conta da hipnose, né, a grande maioria desses medos, eles de alguma forma já vão bem amenizados. Já fizeram, né? a lição de casa. Eles já enxergam a hipnose como uma forma... Porque, de certa forma, já vai em busca da hipnose enquanto a ferramenta. Já passou dessa fase. Mas isso, na maioria, né, das vezes, acontece na mente mesmo das pessoas, de forma geral, né? O medo de não voltar, o medo de estar ali sob o controle de toda e qualquer sugestão que o hipnólogo venha a fazer. E isso é mito, né? A gente precisa entender que é mito, você não vai fazer nada que venha infringir, que venha, de alguma forma, passar por cima de seus princípios e valores, você não vai fazer. Por mais profundo que você esteja em hipnose, hipnose é uma ferramenta, claro, e como toda ferramenta, é importante entender quem está usando também. Ou seja, é bom procurar sempre um bom profissional para realizar, né, essa experiência. Então, você não vai fazer absolutamente nada que não convém, que você não se permita, né, acontecer. Né? E é uma terapia que ajuda na cura de vários problemas na vida. No programa de hoje, eu recebo o Jorge Ney Cordeiro, ele é psicólogo e hipnólogo. Eu achei muito interessante a gente falar sobre hipnose, principalmente aí na transformação do tratamento da obesidade, nas compulsões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre obesidade no segundo bloco. E o Acontece Lá em Casa tem um oferecimento da Concept. Concept Salvador é parceira do Acontece Lá em Casa, essa escola maravilhosa, né, que tem uma metodologia que eu admiro muito. Estamos aí fazendo um trabalho em parceria com o Acontece Lá em Casa, porque aqui a gente também traz muito temas relacionados à educação, e a Concept oferece educação global, bilíngue, baseada em projetos, é essa a diferença. A Concept desenvolve estudantes para se transformarem em pensadores criativos e cidadãos conscientes. A gente também tem o apoio da Fator Hilt, essa construtora que se importa de verdade com a sua qualidade de vida. Porque não adianta construir um prédio maravilhoso, alto padrão, vista mar, se você não morar lá dentro com a cabeça boa, né não? Então, o Fator Hilt também é uma das patrocinadoras do Acontece Lá em Casa. Você pode seguir @Capri Residência e conhecer o apartamento dos seus sonhos. Ainda tem apartamentos à venda e estão com preços especiais esse mês, tá? Ainda tem um tempinho para a gente falar nesse bloco. Jorge, me fala uma coisa, muito tem se falado sobre obesidade, vamos voltar um pouquinho aí para a obesidade, ser uma doença. Todas as pessoas obesas são doentes? Explica isso aí para a gente. Sim. A gente precisa levar em consideração que a obesidade
é uma doença e que causa muitas doenças, né? Na verdade. E eu sinto que esse entendimento de obesidade enquanto doença, ele aconteceu de uma forma mais, assim, de boom com a pandemia da Covid, né? Sim. Porque quando a obesidade apareceu como um fator de risco importante para a Covid. Então, as pessoas começaram a perceber, eu sou vulnerável, né? Eu tenho uma vulnerabilidade, né? Então, Sim. a obesidade como uma doença, né? Então, as pessoas começaram a se mobilizar por conta disso, né? Sim. Então, são células inflamadas, a gente precisa entender que por trás disso, muitas outras doenças ocorrem, né? Em todos os níveis, porque a obesidade, ela, de alguma maneira, afeta todos os sistemas do nosso corpo, né? E claro, e não vai ficar de fora o sistema psicossocial, né, que a obesidade traz aí, muitas vezes, ela pode ser, a questão psicossocial pode ser causadora, né, ou pode ser efeito da obesidade, né? E o que você tem a dizer para as pessoas que falaram que depois da pandemia engordaram e que não conseguiram mais voltar para as suas atividades e que estão com 5, 10, 15 quilos a mais desde a pandemia? Se a gente for fazer as contas direitinho, faz 5 anos que passou a pandemia. Será que já não deu tempo, Jorge? O que está acontecendo com essas pessoas? Pois é, né? Houve uma desarrumação muito grande para muitas pessoas por conta da pandemia, né? E aí a gente fala justamente assim da forma como a gente lida com as coisas, né? A gente não tem absolutamente controle de muitas coisas na vida, né? Efetivamente, a gente planeja, né? Então fala assim, o que é que você vai fazer depois daqui, né? A pessoa, eu vou almoçar. Eu falei, você tem certeza que você vai almoçar? Você planeja almoçar, né? Mas como você está lidando ou lida com as questões que atravessam a sua vida, né? Então, foi muito impactante para muitas pessoas. O aumento de ansiedade foi significativo, né? De depressão também. E com essas patologias, o deixar-se de lado, né? Vamos dizer assim, negligenciar a própria saúde, também ocorreu, né? Porque as pessoas perderam motivação e aí, com isto, a comida entra como um elemento de conforto, né? E tal. E realmente, assim... Mas o que... eu acredito que 5 anos depois, porque na verdade a gente passou em torno de, vamos dizer assim, de uma forma mais tensa, né, 2 anos, né, e tal, muitas consequências elas são muito desafiantes de serem tratadas quando você não busca, vamos dizer assim, o caminho certo, né? Então, talvez, ou as pessoas deixaram de se tratar, de buscar de fato, e aí vai concatenando, né, em manifestações na saúde. Então, eu sinto, né, ensaio esse tipo de pensamento, né? Parece que as pessoas depois da pandemia ficaram tão ameaçadas, né? Tiveram a vida tão ameaçadas e não tinham para onde fugir, porque foi no mundo inteiro, Sim. que ficou assim uma coisa assim, eu posso morrer a qualquer momento mesmo, que se lasque. Tem bem isso também. Né? Sim. Bom, no programa de hoje você está ouvindo Acontece Lá em Casa, todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube. Você ouve bate-papos interessantes, inspiradores com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Você pode sugerir temas, sugerir convidados, é só entrar no meu Instagram. Eu estou como Gabi Monteiro Oficial e tem também o Instagram do Acontece Lá em Casa, onde a gente posta cortes especiais de cada programa que vai ao ar nessas quintas-feiras aqui na Band News, tá? Vamos para um breve intervalinho, algumas informações importantes da Band, já voltamos, não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador e também no YouTube. Você ouve bate-papos inspiradores com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e psicologia. Daqui a pouquinho tem a participação especial da doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. A gente está hoje com o Jorginei Cordeiro, ele é psicólogo e hipnólogo e estamos falando da hipnose como uma ferramenta de transformação no tratamento da obesidade e das compulsões, dos traumas também. Bem interessante o assunto de hoje. Eu quero saber da doutora Beth, daqui a pouquinho, se crianças e excesso de peso, o que pode estar por trás disso, pela visão da psicologia. Vamos lá, Jorginei, ainda sobre transtornos emocionais, compulsões alimentares, como é que a gente diferencia a fome da fome emocional? Pois é, isso é um grande desafio, mas que é importante, né? A gente tem várias fomes, né? A fome emocional, a fome fisiológica, a fome celular, né? E claro, eu não estou falando disso aqui, né? Apesar de que muitos têm fome disso, né? Eu acho que a gente está com muita fome de celular. Pois aqui. Né? Mas é fome das células mesmo que precisam ser nutridas, né? E muitas vezes eu escuto muito lá no hospital, né, da obesidade. A gente tem uma relação muito importante com os profissionais, né? Um movimento transdisciplinar. E fala-se muito assim da fome celular, né? Que é a fome das células para serem nutridas, né? Então, muitas vezes a gente não contempla necessidades nutricionais e continua também mandando sinais de fome, né? Isso é muito interessante também, né? E aí acaba, na verdade, você
necessidades, você não consegue interpretar isso muito bem, e aí você acaba fazendo o quê? Tendo os mesmos comportamentos com aquilo que você talvez naquele momento não precisa em termos biológico, fisiológico. Mas a fome emocional é algo também que é muito impactante, porque as pessoas associam muitas vezes a fome a processos emocionais, como a ansiedade, o medo, o próprio momento de você ter decepções, né, frustrações, o próprio tédio. Então, as pessoas sempre estão, muitas vezes, associando isto à fome, porque, de fato, existe uma ligação, né? A gente precisa entender que um dos órgãos, né, vamos dizer assim, sinalizadores, né, disso, é o hipotálamo, né? Então, o hipotálamo é responsável pela regulação de fome, de sede, de comportamento, por exemplo, sexual e tudo. Então, se a gente... a pessoa que tem obesidade, ele tem uma dificuldade nessa regulação. Então, às vezes, fome e sede, eles andam juntos porque faz parte aí desta glândula, né? E aí, às vezes, a gente também confunde muito isso, né? Então, a gente precisa entender... só vou fazer te interromper um pouquinho. Tá. Você fala que a gente confunde, como eu gosto de levar muita coisa para a prática, verdade ou mito? Muitas vezes a gente está com sede e vai lá e come, não bebe água. E o corpo confunde, né? O cérebro confunde fome com sede. Me explica um pouquinho isso antes de você continuar. Porque justamente, como na verdade o sensor de fome e sede ficam muito próximos, né, no hipotálamo, e a pessoa que tem obesidade tem muito isso também, né? Na verdade, essa disfuncionalidade, então ela vai confundir. Mas de uma forma ou de outra, não só os obesos têm essa confusão, né? Porque primeiro a gente não percebe a sede, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma interpretação equivocada, por isso que a gente precisa, na verdade, exercitar mais a conexão com nós mesmos. Esse é o grande problema. O grande problema é que nós estamos frequentemente desconectados de nós mesmos. Distraídos e desconectados. Né? E essas distrações todas, né? Eu falei do celular, né, e tal, isso não permite a gente perceber melhor, nos aperceber, né? Eu falo que existe uma diferença muito grande de perceber e aperceber, como aprender e aprender, né? Então, a gente precisa aprender e aperceber muitas coisas. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, a própria meditação, a própria atenção plena, o mindfulness, né? É muito importante aí para a gente diferenciar justamente essas coisas, né? A fome emocional, da fome mental, da fome fisiológica, porque o que deve realmente a gente estar atento e contemplar é a fome fisiológica, né? Sim, de necessidades nutricionais, né? Necessidade nutricional. Tem até um meme na internet que fala assim, às vezes não é depressão, não é ansiedade, é só comer direito, beber água, descansar, dormir e se conectar em você. Que, inclusive, a falta de uma alimentação adequada, ela pode contribuir para a ansiedade, né? E para depressões, né? Porque você não está dando as substâncias necessárias para o corpo estar bem, para o cérebro, que é esse aparelho psíquico, né, que faz parte, né, do aparelho psíquico, que existe uma diferença, né, entre cérebro e encéfalo, né? Então, o cérebro é todo o conjunto, né? Vamos dizer assim, sistema nervoso e tal. O encéfalo é só a parte, né, cinzenta ali. Então, a gente precisa, na verdade, levar em consideração que nós estamos hoje necessitando cada vez mais de nós mesmos, né? De parar, perceber, respirar, ao se emocionar, perceber se o que está por trás disso, né? O que de fato me ocorre, do que eu estou querendo me distanciar ou me aproximar com isso. Então, quando a gente começa a conversar, né? Eu até brinco disso assim, é o único momento, brincando, que eu sugiro aos pacientes que tem um momento esquizofrênico, né? De ser. Momento esquizofrênico. De ser. Como isso? Que é de você conversar com suas partes, né? Ou seja, que parte minha, na verdade, quer isto? Que parte minha está sendo mobilizada para isto, né? Porque a gente está vivendo uma cultura aí de só mostrar a parte boa, o filtro, a felicidade, né? E aí, quando a gente está triste, a gente acaba até se chateando com a gente mesmo por estar triste, em vez de dar atenção e entender o porquê, a gente não acolhe esse sentimento, né? Sim. Isso é algo bem importante, desafiante, mas é possível, né? Porque nós somos mutáveis, né? Então é importante entender isso, né? Você não é, você está. Porque a pessoa pensa, eu sou ansiosa. Não, você está ansiosa.
ansiosa disfuncionalmente, que a gente precisa saber que existe uma diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade normal e que é necessária, né? Existe, até aproveitando, trazer um exemplo. Qual é a diferença aqui? O que é uma ansiedade patológica e tal? Tá, você vai ao zoológico, né? Acho que todos vocês aí já foram ao zoológico, né? E lá você está passeando, de repente você escuta no alto-falante: senhores usuários do zoológico, faz favor buscar um lugar seguro que o leão escapou da jaula, né? Você vai se mobilizar para buscar um lugar seguro, porque a ansiedade nesse momento, você precisa dela, né? Vou trazer um exemplo de uma ansiedade patológica. Você chega no zoológico e não consegue tirar da cabeça. E se o leão escapar da jaula? E se o leão escapar da jaula? Então, esta antecipação, essa preocupação, né, muito grande, antecipatória, pode levar a uma ansiedade patológica, porque não está posto. Pensamentos catastróficos. Pois é. É por aí. No programa de hoje, um bate-papo inspirador com Jorge Ney Cordeiro, psicólogo e hipnólogo. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, todas as quintas, das 11 ao meio-dia, na Band News. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, psicologia, para nos ajudar a viver melhor. Tem também a participação da doutora Beth Monteiro daqui a pouco, 6 livros aí que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Ela estará no programa em breve, também ao vivo. E a gente vai falar um pouquinho também das crianças e o excesso de peso. O que pode estar por trás disso? Você falou uma frase que eu queria pescar aqui, Jorge. Você falou, você não é ansioso, você está ansioso, né? A gente não é aquela condição, a gente pode melhorar. As pessoas se acostumam a viver aquilo, que pegam para elas como se fosse uma característica, né? Sim. Tipo, você é moreno, Sim, você é ansioso. O problema que eu vejo é que os pais estão falando isso para os filhos, rotulando os filhos. Nossa, filho, você está muito ansioso. Nossa, filho, você é desatento. Nossa, você não presta atenção. Olha teu primo, foi bem na prova. Você é burro, O que você acha? Só porque daqui a pouquinho eu vou chamar a doutora Beth, eu quero entrar um pouco no papo das crianças. O que você acha disso, desses rótulos? Porque a gente faz isso sem perceber. A gente cria filho querendo acertar, né? Sim. Como é que você vê os rótulos na infância? Bem, eles são bastante significativos, né? Tanto de forma positiva como de forma não positiva, né? Por quê? Porque ele está vindo de pessoas com referência, né? De quem está vendo isso, né? De seus pais, né? Autoridade. Né? Autoridade, aquele que imediatamente está ligado, relacionado com a sua vida, né? Sim. Então, assim, como o aparelho psíquico dessa criança não está desenvolvido de forma adequada, ele não tem ainda, de uma forma muito clara, né, a forma de lidar com isso, né, de saber o que está por trás disso, significado, então fica muito difícil, porque acaba absorvendo na literalidade, né, por conta da força de quem está vindo. Eu costumo dizer que as palavras não têm poder. O poder está na relação de quem fala e quem escuta, né? Então, se na verdade você está escutando isso, né, do teu pai, da tua mãe ou de alguém com muita referência na sua vida, né, de alguma maneira, você vai absorver aquilo como verdade por conta, sobretudo, da repetição com que isso se apresenta. Claro que talvez os pais eles não tenham a intenção de causar um dano, porque normalmente o dano não acontece de forma imediata, né? Mas sim, em um momento depois, né? Ele não tem nenhuma intenção. Porque também, muitas vezes, os pais só conseguem dar o que eles tiveram, né? Então, isso também E o momento que eles estão vivendo hoje, né? Então, às vezes, os pais levam as crianças para a terapia, né? Eu, num primeiro momento, claro, eu vejo que está levando ali, o motivo é os pais entenderem que ele tem um problema, né? A demanda do pai. Eu costumo dizer assim, normalmente para os adolescentes, você tem 2 ou 3 sessões aqui para realmente se conectar com alguma coisa que você acha interessante, importante trabalhar aqui, que você escolha trabalhar, né? Não que seu pai diz que você tem. Não que seu pai diz que você tem, né, e tal. Então, isso faz toda a diferença, porque, na verdade, eles não entram em terapia, né? Porque só estão lá porque os pais acham que ele tem problema, né? Mas será que ele reconhece que tem, né, efetivamente? O quanto isso faz com que ele perceba, né, de fato. Se não, se você não se conecta, você pode estar diante do melhor profissional do mundo, da melhor técnica. Se você não se permitir, nada é possível fazer. É verdade. E, inclusive, eu esqueci até de dar um exemplo. Tem pais que olham para os filhos e falam, você só come besteira. Aí eu lhe pergunto, quem compra besteira, né? Pois é. Jorge. E é o reflexo, né, na verdade, né? Ele enxerga, na verdade, na família isso, né? Então, quando se fala em genética de obesidade, é porque é genética. A genética hoje está operando pouco.
É isso. Eu ouço muito uma frase, porque eu tenho tendência. Porque meu pai é gordo, então assim, eu sou gordo. Tipo, Sim. né? Me fala um pouquinho de genética e Tá. obesidade. Hoje, não, de tendência pode até ter, mas tendência comportamental, né? Vamos assim dizer. Mas as tendências genéticas estão operando muito pouco, porque hoje o que na verdade a gente enxerga mais é a epigenética, que é a influência do ambiente, né? O número de obesidade tem crescido satisfatoriamente, ou melhor, crescido de uma forma muito grande, né, nos últimos tempos. E o que tem mudado? É a genética das pessoas que mudou, né? Vamos dizer assim. Hoje, com 60% de pessoas acima do peso, né, no Brasil, hoje nós temos aí quase 30% de pessoas obesas, né, no Brasil. E o que tem mudado justamente é o comportamento alimentar. É uma coisa assim, impressionante a gente ver crianças com obesidade, né? Crianças com doenças precoces, doenças que a gente só via em adultos com 50 anos. É uma coisa impressionante, uma criança de 10 anos com diabetes tipo 2, que é algo adquirido. Né? Em pouquíssimo tempo, ela já desregulou completamente esse sistema, né? Por conta da alimentação. Então, mas espera aí, essa criança de 10 anos, ela convive em que ambiente, né? Apesar de que a gente percebe hoje que as multi-influências, né? Internet, escola e etc e tal, mas a base ainda é a família, né? Então a gente precisa entender isso. Como é que esse pai quer exigir deste filho algo que ele efetivamente não mostra, não apresenta como exemplo, né? A criança não ouve, né? Ela segue exemplo. Né? Sim. Eu queria ouvir, vou esticar um pouquinho esse bloco, eu queria ouvir a doutora Beth, já que a gente está nesse assunto infância, crianças e excesso de peso. Doutora Beth, o que pode estar por trás disso? Crianças com excesso de peso. O que pode estar por trás disso? Vamos lá. Pode ter uma questão aí hereditária, tá? De uma família já com pessoas de excesso de peso e vem vindo. Uma criança que é um bebê gordo, um bebê gordinho, aquele bebê que todo mundo acha lindo, pois é. O bebê gordinho tende a desenvolver uma obesidade. Uma criança que chega na puberdade e engorda na puberdade também pode desenvolver uma obesidade. Crianças mal alimentadas, sem uma educação alimentar balanceada, podem desenvolver obesidade. Crianças com sedentarismo, crianças sedentárias, né, com poucas atividades físicas, podem desenvolver a obesidade, né? Então, é preciso estar atentos, porque a obesidade é uma doença. Então, é necessário que os pais estejam muito atentos às tendências e a essas possibilidades para fazerem um tratamento preventivo, ok? Tudo acontece de bom quando a gente trata preventivamente as questões que podem surgir. Jorge, a doutora Beth falou exatamente o que você falou, muito do ambiente, né? E aí, complementando, muito interessante, que, de fato, assim, se você tem pais obesos, né, você vai herdar a perpetuação dos comportamentos desses pais. Então, assim, por isso que precisa se quebrar essa configuração, né, vamos dizer assim, né? Porque senão você vai passando de um para o outro, né? Aquilo que você vai desenvolvendo, aprendendo. Então, a gente herda muito mais os comportamentos, as atitudes alimentares do que a própria herança genética, que ela vem junto por conta disso, né? É verdade, Jorge. Você vê uma família que se exercita junto,
né? Uhum. Você vê crianças, adultos hoje, que fazem esporte até hoje. Porque tem gente que fez esporte com 16 anos e fala que tem histórico de atleta, né? Tá com 50 anos, nunca mais malhou na vida, mas fala que tem histórico de atleta. Sim, sim, sim. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Se esconde atrás dessa desculpa. Mas você vê que famílias, né? Pai, mãe, que são adultos e que até hoje têm o esporte na vida. Você olha para os filhos e, na maioria das vezes, Sim. aquele filho acompanha, né, aquele tipo de comportamento. E assim a gente vê também famílias que sempre colocam os momentos de prazer ao redor de uma mesa com muita bebida, muita comida. Os filhos acabam tendo esse comportamento Esse também, lazer né? gastronômico, né, vamos dizer assim, é muito presente, né? Então, assim, é Uhum. como se hoje as pessoas estão tão, assim, envolvidas, né, dentro das tecnologias, do celular, internet, etc. E muitas vezes a única forma de lazer é o lazer gastronômico. Elas se desconectam aqui para poder ir comer, né? Quando desconecta, Quando né, desconecta, é Jorge? verdade. Porque eu fico com uma vergonha alheia quando eu chego num restaurante e vejo um casal assim, jantar romântico, vinho, papapá, e cada um com a sua tela Sim. e rindo na tela e digitando e comendo, dando garfada e tomando vinho e conectados com quem está longe, desconectados de quem está perto, Sim, sim. né? É muito louco isso, a gente tem que parar para repensar isso. E isso é uma das coisas que pode causar obesidade. Exato. Porque na medida que você está desconectado dos processos, né, você não consegue perceber saciedade. Né? Você Então está você distraído. acaba se colocando numa situação de ser um depositário de comida. Sim. Né? E isso é importante. Né? Então é importante, por isso que eu falei antes sobre a questão das desconexões. Né? Sim. Nós estamos desconectados de nós mesmos, por isso nós não percebemos as coisas. Então é aquela coisa, você está assistindo um filme com uma caixa de chocolate ali do lado, né? E de repente você está ali, hipnotizado pelo filme, né? Falando e tal. em hipnose. E daqui a pouco, quando você coloca a mão na caixa, só vem papel. Aí pode até perguntar, por que comeu meu chocolate? Pô, você, na verdade, comeu todo o chocolate ali, É a né? mesma coisa com gasto, né? Quando não tem aqueles memes na internet que a mulher recebe a fatura do cartão de crédito. Roubaram meu cartão. Pois é. Ela mesmo se roubou, Só né? pode ser. Pois é. Eu não gastei tudo isso, eu não comi tudo isso. Sim. É muito interessante o papo de hoje com Jorge Ney Cordeiro, psicólogo e hipnólogo. Eu até me distraí aqui, fiquei hipnotizada pelo papo de hoje. A gente está falando de transformar, né, a hipnose como tratamento, transformando o tratamento da obesidade e das compulsões. A gente vai falar mais de hipnose no próximo bloco. Esse programa é um oferecimento da Escola Concept, essa escola que eu admiro, educação global bilíngue, baseada em projetos. A Concept desenvolve estudantes para transformar em pensadores criativos e cidadãos conscientes. É diferente o aluno que sai da Concept. Queria agradecer também o apoio da Fator Hilt, essa construtora que tem 68 anos, mais de 150 empreendimentos e está lançando aí, vai entregar a obra do edifício Capri Residência. Assim que ele está no Instagram, conheça apartamentos dos seus sonhos. Ainda tem apartamentos à venda. Vamos, mas já voltamos? Não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, na Band News, a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, psicologia, com gente que faz a diferença nessas áreas. Programa de hoje muito interessante com Jorge Ney Cordeiro. Ele é psicólogo, hipnólogo. A gente está falando da hipnose como transformação aí no tratamento da obesidade, das compulsões, e aproveitando para entender um pouquinho mais, que tem muitas verdades e mitos a respeito da hipnose, principalmente por causa do cinema, das séries, dos comerciais, que às vezes ficam fazendo algumas tiradinhas usando a hipnose, só que é uma coisa muito séria. Me fala um pouquinho, tem uma pergunta do ouvinte. Jorge, tem como a pessoa não voltar da hipnose? Isso é uma questão muito comum, né, nas pessoas. Eu tenho medo de não voltar. Primeiro diga assim, voltar de onde se não está indo para lugar nenhum, né? Não existe essa possibilidade de não voltar, porque você, na verdade, ali está vivendo uma experiência de sensibilização, né, da sua mente, uma comunicação. Sim. E por mais que você queira, na verdade, você não tem como ficar lá. E por mais que o profissional também queira, não tem como manter a pessoa nesse estado. Porque nós temos outras necessidades fisiológicas, psicológicas, que por mais que... Eu costumo trazer o exemplo mais dramático. E se o hipnólogo morrer? No meio da minha hipnose. No meio da hipnose. Por mais profunda que a pessoa esteja, duas coisas, uma pode acontecer. Ou aquele estado hipnótico se transforma num sono normal, ela vai tirar um cochilo, né, e tal, mais relaxante. Ou quando ela perceber que algo foi interrompido sem ter uma sugestão de pausa, né? Vamos dizer assim, eu vou pausar para morrer agora, ninguém vai falar. Né? Ela vai voltar da experiência, né? Sim. Porque algo foi interrompido sem ter uma sugestão para tanto, né? Sim. Então não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Agora existe a hipnose, você estava falando nos bastidores comigo, formal e informal. Me fala um pouquinho sobre isso. É porque muitas pessoas dizem assim, quando eu pergunto assim, você já foi hipnotizado alguma vez? Às vezes a pessoa diz, não. Você tem certeza, né? Você tem consciência de que não foi? Porque assim, existem muitas coisas que são análogas, né? Semelhantes à hipnose, né? Por exemplo, a grande maioria de vocês assistem filmes, né? Mas como é que a gente está diante de uma tela? A gente sabe que ali tem atores representando papéis, um roteiro, um diretor por trás disso. E daqui a pouco a gente começa a se emocionar, começa a entrar na onda do filme, né? O que é isso? Hipnose. Porque uma ideia foi vendida, você comprou emocionalmente, você começou a viver aquela experiência. Uhum. As pessoas que, de repente, estão concentradas, né, tomadas, absortas num livro, alguma coisa assim, que alguém entra num ambiente e não percebe, né? Você não percebe a pessoa até fala algumas coisas com você e você simplesmente não internaliza aquilo. Às vezes a pessoa tem que tocar em você, chamar a sua atenção. Eu estou aqui, eu estou falando com você, eu nem percebi você aí. A pessoa estava dormindo... Não, e por que ela não estava consciente daquilo? Hipnose, né? Você acha que os celulares estão hipnotizando a gente? Sim, porque como você, na verdade, está afunilando a sua atenção para algo, por isso que a gente fica disperso de outras coisas, né? Na verdade, então não deixa de ser uma forma de hipnose. O que é efetivamente hipnose nesse sentido? A hipnose tem a parte da indução e a parte da sugestão. A indução é você sensibilizar essa comunicação, muitas vezes afunilando a atenção, né, da pessoa. Quando a pessoa sai e não lembra do que aconteceu, não é porque ela esteve inconsciente, é porque como ela estava tão conectada em algo que talvez seria a minha voz naquele momento, as outras coisas não são internalizadas. Então não é uma inconsciência, né? Porque para você ter uma inconsciência... Você me trouxe um alívio em relação à minha memória agora. Sim. Não é que eu esqueço as coisas, é que eu estava muito concentrada na coisa. Perfeito. A nossa memória, ela precisa de elementos para poder ser o registro acontecer. Se eu estou conversando aqui com você, né? E de repente, talvez o celular não, porque vai chamar muita atenção depois, né? Me preocupar onde foi que eu deixei. Mas se tiver alguma coisa aqui, eu estou conversando contigo, aí eu manipulo, abro uma gaveta, coloco, e eu não faço esse registro mnemônico, certamente eu não vou saber onde eu lembrei. Onde eu coloquei o celular, isso, porque, né? Você estava com hiperfoco em outra coisa. Outra coisa. Hipnose é isso. Às vezes a pessoa me pergunta, mas precisa de ter uma concentração muito grande? Eu falei assim, depende, né? Vamos lá, trazer uma coisa muito interessante. É possível hipnotizar uma pessoa que chega num hospital geral com 60% do corpo queimado e sentindo dor e consciente? O que você acha, Gabi? É possível?
Acho que sim. Por quê, né? É achômetro, né? Ele perguntou o que eu acho, não estudei. Mas é muito interessante isso. Algumas pessoas, não, que ele está morrendo de dor, né, e tal, e não vai se concentrar, né? Vamos dizer assim. Mas se for perguntado para ele o que é que ele mais quer naquele momento, o que que normalmente ele vai responder? Sair daquela situação. A sair daquela dor. E eu Parar digo, a dor. Eu tenho como fazer isso. Só basta você seguir as minhas instruções. Meu filho, eu ia seguir instruções, não precisava nem chegar no final da frase. Então, assim, a primeira coisa é a motivação, né? Então, assim, existem técnicas específicas, né, para situações específicas, né? Na verdade. Então, neste momento, técnicas específicas de hipnose, não tem uma receitinha única para todas as situações. Né? Bem interessante o assunto de hoje com Jorge Ney Cordeiro, psicólogo e hipnólogo. A gente está falando de hipnose, muita gente acredita em mitos sobre isso, mas na verdade ela é uma ferramenta de cura, né, Jorge? É uma ferramenta de cura, é assim que você chama? É uma ferramenta que pode estabelecer e ajudar no processo de cura. E os resultados são duradouros? Sim, porque se trabalhar baseado nas motivações, de fato, trabalhar com as conexões corretas, né, vamos dizer assim, porque o mais importante de tudo não é entrar em hipnose, é saber o que fazer quando nela estiver. Então, se você está com um profissional qualificado, que conhece a sua história e que pode utilizar dessa história para fazer as mudanças, as transformações necessárias, a exemplo da obesidade, com as compulsões, com os processos emocionais e traumas, você consegue ter respostas maravilhosas e a cura pode acontecer. E eu vou ter que acabar o programa contra a minha vontade total, porque eu ainda poderia conversar 1 hora ou mais com você. Jorge, como é que quem gostou do programa de hoje, como é que encontra você no Instagram? Bem, o Instagram é jorge.cordeiro, né? @live.com, né? .br. E tem também WhatsApp, né? Que aí depois as pessoas podem ter acesso no próprio programa. Mas pelo Instagram tá mais muito mais fácil. Jorge, anotem aí, Jorge.cordeiro. Maravilha. Vocês vão ver cortes especiais no meu Instagram, viu, pessoal? Siga Gabi Monteiro Oficial e siga Acontece Lá em Casa, que vocês vão ver também. Deixa eu, na verdade, fazer uma correção. Na verdade, é Jorge Cordeiro.psicólogo. Jorge Cordeiro.psicólogo. Achei! Pronto. Seguindo você, Jorge. Perfeito, obrigado. Obrigada pelo bate-papo de hoje, Jorge. Obrigado também, foi muito bom estar aqui, né, de poder contribuir com os ouvintes, né, e os telespectadores, né, com este assunto. Maravilha. Gente, todas as quintas das 11 ao meio-dia tem saúde, bem-estar e psicologia nas manhãs da Band News. Até a próxima quinta e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 98249 5671.